Ok, é só apertar na tela para dar pause ou para poder escutar o áudio também. Aperta na tela ou com o mouse. Ok, vamos lá, direto ao ponto. Então, nessa aula eu vou te ensinar como é que você também pode vir morar, trabalhar ou estudar e trabalhar aqui no Japão. Não sei se você está sabendo, mas o Japão anunciou novas medidas de abertura de fronteira e isso vai facilitar a vida de muitas pessoas que desejam vir morar aqui, mesmo sendo descendentes de japoneses, Nisei, Sansei, Yonsei, ou não sendo descendentes de japoneses também, para brasileiros que não têm descendência. Ok? Meu nome é Fernando Osler, através do projeto Morar no Japão e da Saiko Consult nos últimos 20 anos. Nós já ajudamos mais de 1.500 famílias a virem morar aqui no Japão e eu vou te contar um pouquinho melhor a minha história ao longo desses slides. Mas, para iniciar, tem algumas dúvidas que as pessoas sempre perguntam para nós e eu já vou te esclarecendo logo, né? Já pega papel e caneta na mão para você ir anotando, que eu já vou tirar algumas dúvidas importantes que você pode ter. A primeira pergunta que as pessoas sempre fazem é: Fernando, mesmo eu não sendo descendente de japonês, eu posso morar no Japão? E a resposta é sim, mas eu vou te ensinar como é que você tem o caminho correto para poder morar no Japão, para poder trabalhar no Japão, para poder estudar no Japão, mesmo não sendo descendente, existe a forma correta de se fazer isso, o caminho certo, tá bom? Fernando, como eu faço para conseguir o emprego? Quanto que eu posso ganhar no Japão? Qual é o salário? Quanto eu ganho? Quanto eu gasto? Tudo isso eu vou te explicar também nessa aula. Fernando, como é que tá a disponibilidade? Essa pergunta chega muito para nós, né? Como está a disponibilidade de empregos para quem é descendente, né? Fernando, eu sou descendente, eu sou Nisei, eu sou Sansei, eu quero ir para o Japão para trabalhar. Tá tendo emprego? Eu vou te dizer uma coisa, anota isso que eu vou te dizer. Nunca nós tivemos um momento tão bom para vir trabalhar no Japão como agora. A falta de mão de obra está gigantesca, não tem gente para trabalhar e, por outro lado, o governo está dando vários incentivos e as empresas estão aumentando muito os salários. Pessoas que ganhavam 1.200, 1.300 por hora hoje estão ganhando 1.600, 1.800, até 2.000 ienes por hora de trabalho. Então, assim, não tem melhor momento para você vir trabalhar no Japão do que agora, e tá tendo muita vaga também para você poder escolher, tá? Mas sobre isso, segue com a gente que vou ter muitas informações tanto para você que é descendente como para você também que não é descendente, tá bom? Fernando, o projeto Morar no Japão nesse momento tá com vagas abertas? Sim, nesse momento, se você tá assistindo esse vídeo, nessa aula, né? É porque realmente o projeto Morar no Japão está com vagas abertas agora. Mas eu não sei se você entrar nessa página amanhã, se vai estar com vagas abertas ainda para as próximas turmas ou não. Então depende aí das turmas serem completas e aí a gente encerra as inscrições, tá? Então nesse momento sim estão abertas, tá bom? Fernando, eu tava pensando em morar, essa pergunta chega muito pra gente. Fernando, eu tava pensando em morar nos Estados Unidos, mas tá muito complicado, né? Será que o Japão é mais acessível? Sim, o Japão, de maneira legal, o Japão é mais acessível do que os Estados Unidos. Muitas pessoas estão trocando de ir morar nos Estados Unidos para vir morar no Japão. E o Japão, apesar de ser um país oriental, né, digamos assim, a gente tem aqui uma cultura ocidental muito forte, né? Então é muito fácil a adaptação dos brasileiros. E dependendo da cidade onde você vai morar, se você morar numa cidade de Toyota, que é, por exemplo, onde eu moro, cidade de Okazaki, alguma cidade de Hamamatsu, algumas cidades que tem uma grande concentração de brasileiros, você vai ter caixa eletrônico de banco em português, você vai ter a cabine do pedágio escrito em português, atendimento no banco em português, atendimento na prefeitura em português. Então, porque o governo japonês está criando toda uma estrutura para receber profissionais, para receber empreendedores, para receber trabalhadores, para receber estudantes nos próximos anos. Então eles estão criando toda uma estrutura de recepção e nunca esteve tão acessível vir para o Japão como agora, tá bom? Fernando, Yonsei tem como ir morar no Japão nesse momento? Sim, existe sim possibilidade para Yonsei, tanto menor de idade como Yonsei maior de idade. Existe visto, existe caminho, existe solução, tá bom? Então, não se deixe levar
pelas ideias pessimistas que você vê por aí. Nós temos 20 anos de mercado, não são 20 dias, não são 20 meses, são 20 anos de mercado e eu te afirmo, né, categoricamente que sim, é possível Yonsei vir morar no Japão. Existem caminhos, existem níveis de dificuldade, mas sim, é possível, tá bom? E aí a pergunta que muita gente faz, né, Fernando, será que eu posso mesmo ir morar no Japão? Será que eu mesmo vou conseguir mesmo? E nada mais melhor do que eu falar isso pra você, é você ver depoimentos, né? Como o da Amanda, como de tantas pessoas que você vai ver nesse vídeo pequenininho que eu vou passar pra você agora, um vídeo de, acho que é 1 ou 2 minutos, pra você ver pessoas que há poucos meses estavam no Brasil, iniciaram um processo com o projeto Morar no Japão e hoje já estão aqui no Japão. Então sim, é possível. Veja a história dessas pessoas para você poder se inspirar e saber que para você também é possível, tá bom? Fica aí com o vídeo. Meu nome é Amanda e eu tô morando há 3 meses no Japão. Depois que eu iniciei o projeto de vir para o Japão, demorou em torno de 6 meses, 7 meses, e eu achei bem rápido. Eu pensava que ia demorar muito mais. Aqui no Japão eu tô gostando muito do clima, tô gostando também muito da segurança do lugar. Uma pessoa que está com um projeto de vir morar para o Japão, ela deve ser acompanhada pela Saiko, porque eles te dão a maior atenção do mundo e eles conseguem organizar a tua cabeça mesmo ela sendo a mais confusa de todas. Eu fiz um projeto para vir para o Japão, né, para morar aqui no Japão. Então a primeira vez que eu vim pela Saiko foi em 2016. Fiquei em Shizuoka. Agora eu tô com um projeto novo, né? Trazer a minha esposa e minha filha para morar aqui no Japão, né? Na região de Toyota, aqui em Aichi-ken. E tudo pela Saiko. Bom, eu indico vocês virem pela Saiko porque eles dão todas as assistências aqui, né? Como procurar residência para você, se você se adaptar bem, né? Eles te indicam para pegar apartamento pela prefeitura, né? Que sai mais em conta, né? Meu nome é Marcilene, eu tô morando aqui na cidade de Toyota, eu cheguei dia 18 de abril. Depois que eu iniciei o projeto de morar no Japão com a Tiziane e com o Fernando, demorou acho que uns 6 meses por causa da pandemia, de fechar e abrir fronteira, né? Aí hoje a gente estamos aqui. Contamos que eles trazem a gente, ainda dá assistência aqui pra gente, que muitas coisas trazem e não dão assistência. Eles aqui dão assistência pra gente, então isso é muito bacana da Saiko. Muito bom, vamos lá. Isso é importante você entender que nós estamos aqui, nós não vamos te enviar para o Japão, nós vamos te trazer para o Japão, porque a Saiko Consulting e o projeto Morar no Japão, nós estamos aqui, então é diferente de eu te enviar para um lugar para onde você não tá. Nós damos toda a assistência para você que está vindo para cá. Mas o objetivo aqui da aula hoje é te mostrar o que está acontecendo e te mostrar como que você também pode vir morar no Japão. Mas antes, deixa eu te mostrar um pouquinho de como é a nossa vida aqui no Japão, né? Esse aqui foi o parque que eu visitei com a nossa família. Como é que eu vim parar aqui, né? Olha tanto de coisa legal que tem pra você fazer no Japão. Aqui é o Parque da Universal, lá em Osaka. Estive com a minha família lá há poucos dias atrás, na Nintendo World. Incrível, é simplesmente surreal. Depois você entra na nossa conta do Instagram, do projeto da Saiko Consulting, né? Projeto Morar no Japão, para você ver mais fotos, né? Aí na Torre de Tóquio também, um lugar muito conhecido por quem gosta de dorama, né? Aí na Disney de Tóquio, então tem muito lugar. Esse museu, é o Museu de Luzes de Tóquio, é surreal, não tem como... Essa foto foi a que chegou mais perto do que é essa experiência de entrar nesse museu. Mas é incrível morar no Japão, você consegue ter várias experiências, as praias aqui são lindíssimas, os lugares são maravilhosos para você passear, você tem muitos cursos que você pode fazer, curso de massagista, curso de línguas, tem muita coisa legal que dá para fazer, mesmo você trabalhando numa fábrica e podendo ter tempo para passear, para curtir, para aprender, esquiar, que é uma coisa que eu adoro, andar de snowboard, né? Eu e a nossa família, a gente, nossa, tá chegando agora a próxima temporada de snowboard de novo, de esqui, e a gente já tá super animado, então assim, é uma vida muito legal, é uma coisa muito interessante e tudo com custo, é tudo muito acessível, né? Então isso deixa a gente muito, assim, é muito legal morar aqui também, né? Não é só
produtivo, não é só seguro, mas também é muito legal, né? Mas a minha história com o Japão começou em 1995, na verdade no dia 27/9/95, lembrando que eu faço aniversário dia 28/9, né? Então um dia antes de eu completar 15 anos eu tava chegando, botando meus pés no Japão, saí do Brasil, junto com os meus pais, meu pai, minha mãe e mais 2 irmãos menores que eu. Entramos naquele avião cheio de sonhos de uma vida melhor, de buscar uma vida melhor, meus pais querendo buscar uma vida melhor para nós. E eu lembro que no Brasil eu praticava bicicross e eu tive que largar tudo, escola, tudo no Brasil, e do dia pra noite eu tava aqui e eu fui transportado, né, pro futuro, meio que aquele filme De Volta pro Futuro, né? Eu cheguei lá, eu lembro que passando por Tóquio, né, quando eu desci, aquele monte de luz, aquele monte de coisa, foi surreal essa experiência pra nós. Eu tenho muita gratidão pelos meus pais, né? Porque realmente eles tiveram a coragem de vir, para um lugar diferente, onde eles não dominavam a língua. No momento, naquela época, era tudo muito complicado, porque não tinha orientação, não tinha informação, não tinha acompanhamento, não tinha nada, mas mesmo assim a gente conseguiu se virar. Os primeiros momentos foi muito difícil por causa da falta de orientação, mas a gente conseguiu caminhar. Essa bicicleta para mim é um item muito icônico, é muito representativo para mim, porque no Brasil, por mais que a gente tivesse uma vida tranquila, nós não tínhamos condições para tudo, né? Para os nossos sonhos, né? E chegando aqui no Japão, depois de trabalhar alguns meses fazendo arubaito, fazendo bico, né? Eu consegui comprar essa bicicleta, que para mim foi um grande marco na época, né? Como menino, né? Como adolescente. Foi um grande marco. Hoje eu sou pai de 3 filhos, né? Ali eu era um menino, então poder comprar essa bicicleta que no Brasil custava um absurdo, era incomprável no Brasil, e poder comprar essa bicicleta com 3 meses fazendo ali bico, né, que na verdade no primeiro mês eu já comprei, eu peguei o salário do mês todo e fui lá e comprei a bicicleta caríssima, né, até hoje, mas era acessível, uma coisa que antes era inacessível passou a ser acessível, né, por causa do salário, por causa da capacidade de compra que o salário tem aqui, né, inclusive eu vou te mostrar mais sobre salários daqui a pouco, né, então isso é legal você entender, né, que você vem pro Japão e você consegue realmente realizar sonhos, e são gerações, né, essa aqui é a minha bisavó, eu sou Yonsei, 4ª geração de descendente de japonês, né, essa aqui é a minha bisavó que veio no 2º navio do Japão pro Brasil, essa é minha avó que já nasceu no Brasil, a minha mãe não tá aqui nessa foto, mas aqui, olha, tá minha bisavó, minha avó, eu e aqui a minha filha no colo dela, né? Minha filha que também mora aqui no Japão hoje, já tá com carteira de motorista, dirigindo, viajando o Japão inteiro. Aí já aqui ela tava no colo da minha bisavó, né? Tataravó dela. Então são gerações, né? E a gente tem esse direito de vir pro Japão pelo consanguíneo, mas quem não é descendente, também existe o caminho para você vir pro Japão. E tá sendo mais usado até do que pelos descendentes. Tem mais não descendentes vindo do que descendentes hoje. Então, assim, é uma grande porta que o governo abriu. Você vai entender melhor ao longo dessa aula, tá bom? 1999, eu conheço a minha esposa, Tiziane Taniyama, que estudou aqui no Japão, se formou aqui no Japão, né, se graduou aqui no Japão e tem uma grande experiência com tradução de documentos, se especializou na área de visto, de certificado de elegibilidade, virou uma grande profissional já ela tem mais de 23 anos de mercado atuando só nessa parte de documentação, mas lá em 99 eram 2 adolescentes, né, e a gente se conheceu num encontro de uma empresa e ali estava nascendo, na verdade, uma família que nos próximos anos ia ajudar mais de 1.500 famílias a virem morar aqui no Japão. Então você está falando com alguém que já tem uma longa caminhada de Japão e sabe realmente, entre Japão e Brasil são 20 anos, não são 20 dias, há escritórios no Brasil, atendimento no Japão, atendimento no Brasil, participação em feiras, 2007, 2006 a foto, né, participação em feiras no Brasil, em vários estados do Brasil, São Paulo, Pará, em várias regiões, né, a gente atendendo os clientes que estão vindo, né, a gente vai algumas vezes fazer entrevistas no Brasil também. Então essa é a nossa história para você poder entender que são 20 anos e não 20 dias, né, e através do projeto Morar no Japão,
né, que é criado pela Seiko Consulting, você também pode vir morar no Japão. Só para te dar alguns dados que são importantes, algumas informações que são muito importantes para quem está vindo morar no Japão, né? Nesse exato momento está acontecendo a maior onda de todos os tempos de brasileiros vindo morar no Japão, está acontecendo exatamente agora. Então o momento da oportunidade agora, é agora que o cavalo está passando selado. Existem muitas vagas agora para descendentes, né? Você tem salários disparados, né? Salários de 1.800, 1.900. Tem empresas que estão pagando tudo para você poder vir para o Japão, até passagem, né? Então você tem um grande momento, né, de contratação no Japão para quem é descendente, e também existem muitas vagas para quem não é descendente. O mercado está aberto. Se você tem informação, se você não tem informação, para quem é engenheiro, técnico de informática, mesmo para quem não tem informação também, tem muita oportunidade, né? Eu vou te mostrar, é muito difícil você entrar em um restaurante hoje e não ter uma placa pedindo para gente para trabalhar, né? Então, essa grande onda tá acontecendo, mas por que essa grande onda de pessoas vindo morar no Japão tá acontecendo, Fernando? Primeiro, o governo japonês, ele está em desespero com a falta de mão de obra. A taxa de natalidade no Japão, ela tá extremamente baixa. O governo, olha, só para você ter uma noção, o Japão hoje tem 126 milhões de habitantes. E a previsão é para chegar em 2050 com 106 milhões. Ou seja, a população japonesa está reduzindo e está envelhecendo rapidamente. Ou seja, as pessoas que estão no Japão estão perdendo a capacidade de trabalho, de mover a economia. Então, o Japão e a taxa de natalidade está muito baixa. Só para você ter uma noção, o Japão vai precisar de quase 7 milhões, 6,74 milhões de estrangeiros até 2040. Só para você ter uma noção desse número, hoje no Japão moram 206 mil brasileiros. O Japão vai precisar de 6,74 milhões de estrangeiros e aqui só tem 200 mil brasileiros. Olha isso, né? Olha o tamanho da oportunidade, o tamanho da necessidade do país. E tudo que eu tô falando para você tem os links, né? Porque não é só falado. Eu tô aqui te mostrando também, olha, os links. Olha aí a matéria, né? Inclusive para você poder ver, olha aí, tá aí, né? Você pode traduzir também para português, para você ver, olha, estudo, o Japão precisará 4 vezes mais trabalhadores até 2040. E bem aqui está dizendo, olha, o Japão precisará de 6,74 milhões de trabalhadores até 2040, né? A maior crise de falta de mão de obra que já existiu, né? A taxa de natalidade despencou. Os japoneses estão tendo cada vez menos filhos, né? Em 2021, isso piorou ainda mais, tendo um recorde de menor taxa de natalidade dos últimos anos, né? A falta de mão de obra é gigantesca. Hoje você está vendo, assim, lojas de souvenir, restaurantes não podendo abrir porque não tem funcionário. Hotéis não podendo abrir porque não tem, diminuindo, tipo um hotel que tem 50 quartos, 200 quartos, abrindo com a metade dos quartos porque não tem funcionário, não tem camareira, não tem recepcionista, não tem gente para trabalhar, né? Isso está acontecendo e é real. Olha aqui a matéria do Japan Today, né? Falando também aqui, você pode traduzir para português também, olha aí. Japão reabre para turista com lojas fechadas e falta de funcionários em hotéis, né? Então você vê aí que realmente, é uma matéria de 11 de outubro, né? Então você vê que realmente a falta de mão de obra é gigantesca. E a demanda reprimida pelo consumo, reprimida pelo Covid é muito grande. Os japoneses realmente compraram a ideia de não gastar, de ficar com o dinheiro guardado durante a crise do Covid. E agora o governo abriu as portas e está pedindo para as pessoas consumirem. E o japonês, ele tem muito dinheiro guardado. É um povo que tem a cultura da poupança, né? Então eles têm dinheiro guardado e agora querem consumir. Só que eles querem consumir, só que não tem produto, não tem gente para trabalhar. Só dar um exemplo claro disso para você poder entender, né? Existe fila de 4 anos para comprar um carro zero. Fica 4 anos esperando para comprar um carro zero. Só para você ter uma noção, hoje, comprar um carro usado é mais fácil do que comprar um carro zero. Tem gente, o carro zero, o carro usado tá saindo mais caro que o zero. Por exemplo, tem um carro ano 2021. O carro 2021 usado tá mais caro do que o carro saindo da fábrica agora.
Por quê? Porque para comprar o carro da fábrica agora, você vai ter que esperar 4 anos na fila. E o carro usado já tá pronto para você pegar. Olha que loucura isso, né? E não é só de boca. Deixa eu te mostrar aqui a matéria. Inclusive, essa matéria saiu na revista Carro do Brasil. Olha, a fila para Land Cruiser tem 4 anos, é um carro caríssimo, né? 4 anos de fila de espera para comprar esse carro, né? E isso é geral, né? Vários carros estão com fila de espera aqui, né? Tinha, no ano 2000, por exemplo, tinha 2.000, né? No ano 2000, a gente tinha aí mais ou menos 1 milhão de caminhoneiros no Japão, né? Nos anos 2000, mais ou menos 1 milhão de caminhoneiros. A previsão para 2030 é ter 500 mil, ou seja, vai reduzir pela metade. Nesse exato momento que a logística está aumentando, e-commerce está aumentando, tudo está aumentando, tudo que demanda logística, entrega, caminhão, e não tem caminhoneiro. Simplesmente os caminhoneiros estão ficando com idade avançada, não podendo mais trabalhar, a galera nova não tem gente para trabalhar como caminhoneiro, e tem muitos brasileiros aproveitando essa onda, tirando carteira de motorista de caminhão para ganhar salários absurdamente altos, né? E trabalhando como caminhoneiro aqui no Japão. Então, assim, é uma grande oportunidade que tem. O governo também tá tirando, tudo isso te mostrando para você entender o momento que o Japão tá vivendo agora e como tá precisando de mão de obra, né? O governo do Japão está tirando as fábricas da China. Teve um determinado momento, de 2008 para frente, o Japão começou a abrir fábricas no exterior, né? A Mitsubishi, Sony, enfim, várias fabricantes, grandes marcas japonesas começaram a abrir unidades fabris no exterior para poder ter uma mão de obra da China, uma mão de obra barata, né? Só que o que aconteceu? Cada espirro que a China dá, cada problema que a China tem, as fábricas lá começam a parar e tá tendo muito problema. O governo japonês decidiu e pediu para que as fábricas tragam as fábricas de volta para o Japão. Então tá acontecendo um movimento inverso agora. As fábricas japonesas que estavam instaladas no exterior estão voltando para o Brasil. Olha só, eu tô voltando para o Brasil? Não, voltando para o Japão. Só que aqui não tem mão de obra. Então tá tendo uma grande corrida por mão de obra, né? Exatamente isso que tá acontecendo. Deixa eu mostrar aqui a matéria dos caminhoneiros, olha só. Né? A falta de... pela NHK, olha. Uma crise na logística, né? Então, olha aí, Japão tinha mas até 2030 o número vai cair pela metade. Então, você vê, tinha 1 milhão de motoristas, mas vai cair, até 2030 deve cair pela metade. Olha isso, né? E essa outra matéria aqui falando sobre o governo tá tirando, agora dando incentivo para as fábricas tirarem, olha, 87 empresas já estão tirando, né, as fábricas da China e trazendo de volta aí para o Japão, né? Então, esse é um movimento que tá acontecendo. Todo restaurante que você entra, né, tem McDonald's, loja de lamen, tudo que é restaurante você tem uma plaquinha, no banheiro, na mesa, em tudo que é lugar, é incrível, tem gente falando assim, precisamos de funcionário, plaquinha oferecendo emprego, né? É mais placa oferecendo emprego do que cardápio em cima da mesa, né? É impressionante. E aí tem um depoimento de um cliente nosso, o Vitor, que tá aproveitando. O Vitor, o sonho dele é trabalhar com cozinha, ele é cozinheiro profissional e ele queria vir para o Japão para ter essa experiência de trabalhar em uma cozinha profissional no Japão. Agora imagina a bagagem que o Vitor vai voltar para o Brasil. Ele quer voltar para o Brasil com a bagagem, com a certificação de ter trabalhado em um restaurante japonês. Será que o Vitor vai conseguir emprego? Será que o Vitor vai conseguir? Ele consegue emprego em qualquer lugar do mundo, né? Hoje. Então, por quê? Porque ele fala japonês, ele aprendeu a falar japonês, ele tá trabalhando em um restaurante japonês e quando ele voltar para o Brasil, isso tem um valor gigantesco no currículo dele, não só se ele voltar para o Brasil, se ele for para Portugal, se ele for para os Estados Unidos, qualquer lugar do mundo que ele for, ele tem uma bagagem que tem muito valor para ele ter trabalhado dentro de restaurantes japoneses. Mas assiste ao depoimento, inclusive esse depoimento nós gravamos com ele lá em Okinawa, uma ilha paradisíaca do Japão que você tem que conhecer quando você vier morar aqui também, tá bom? Assiste aí o depoimento do Vitor. Meu nome é Vitor, eu tô há 1 ano e meio no Japão, tô morando na região de Kanagawa-ken. Depois que eu comecei o projeto Kasaiko, levou mais ou menos 6 meses para eu poder chegar aqui. Bom, quando eu cheguei, no começo eu tive que primeiro entrar numa fábrica, fazer todo o processo certo, para depois que eu cumprisse todas as etapas, eu pudesse correr atrás do meu objetivo realmente, que era entrar numa cozinha e ter a experiência com a culinária japonesa, né?
que é o que exatamente estou executando hoje, numa região que é turística e tal. Mas hoje, quando eu passei a trabalhar na área que eu gosto, cozinhar, essas coisas, não importa tanto o dinheiro. O que importa mais é o que eu estou construindo, que eu vou poder levar para minha vida, que é estou construindo uma carreira, uma profissão. E mais importante de tudo é que eu estou podendo aproveitar e fazer o que eu gosto hoje em dia. O fato de eu estar morando num lugar que é Kanagawa-ken, e quando eu quero ter um momento de férias, assim, para relaxar, eu posso vir, por exemplo, a Okinawa, pegar uma praia, entendeu? No Japão a gente tem muita qualidade de vida também. Eu que sou uma pessoa que gosta de culinária, aqui o custo, então, para tu poder sair para comer é bem tranquilo, entendeu? Tipo, o Japão, ele te proporciona experiência, que é uma coisa que muita gente busca hoje em dia, acredito eu. Para você que está planejando vir morar no Japão, está com um projeto em mente, você deveria escolher a Saiko, porque eles realmente nunca esquecem de ti. Não é só te trouxe, te acompanhou até o lugar e acabou, entendeu? Eles realmente, do começo ao fim, eles estão ali, tipo, se preocupando contigo, perguntando como é que tu tá, se tá satisfeito e tal. Então, realmente eles valorizam muito o bem-estar de quem tá com eles. Por isso que eu indicaria a Saiko. Me chamo Vanderlei e eu e minha esposa iniciamos o processo de vir para o Japão em junho de 2020. Depois que eu iniciei o processo todo com a Saiko, demorou em média uns 6, 7, 8 meses, né, para chegar aqui no Japão. As pessoas deveriam escolher a Saiko pela questão da segurança, né? Você se sente bem seguro, eles transmitem essa segurança, uma clareza também, você não fica muito perdido, é tanto documento no começo, eles conseguem deixar tudo da forma mais perfeita possível para você entender, assimilar, saber a direção do que tem que fazer. Então, no começo, a gente, sem auxílio nenhum, a gente parece que é algo muito difícil, mas com eles, né, a gente consegue ter uma clareza, uma noção de, sabe, do que fazer. Essa questão de atendimento é muito bom também. Muito bom. Esse é o Vanderlei, que mora aqui em Toyota também, né? Vamos lá. Motivos que você tem, a maioria das pessoas tem para vir morar no Japão. Muitas pessoas falam, Fernando, eu moro no Japão, eu vim para o Japão porque é um país de primeiro mundo, né? Eu quero ter essa oportunidade, essa experiência de morar em um país de primeiro mundo. Outra coisa é o destaque profissional, que é o caso do Vitor, por exemplo, né? Que veio para cá para poder passar alguns anos, juntar um dinheiro, mas principalmente ele está construindo um currículo. Imagina o que é você ter, por exemplo, você trabalha com TI, você trabalha com massagem, você trabalha com acupuntura, você que trabalha com arquitetura, você poder colocar no seu currículo que você passou 2 anos trabalhando, estudando no Japão, né? Fazendo um curso de línguas e fazendo um curso, uma especialização em arquitetura, né? Que você fez culinária. Então, você colocar isso no seu currículo te dá um diferencial gigantesco, te destaca da maioria, porque o cara foi pro Japão, né? Cara, que legal, como foi? Então, isso chama a atenção de qualquer headhunter no Brasil ou no mundo, né? Então, isso é muito legal, essa experiência, né? A educação também, muitos descendentes estão vindo para cá, famílias se mudando pro Japão para dar uma educação melhor para os filhos, ter um ambiente mais seguro para a família, né? Ter uma vida tranquila financeiramente. Você vai ver daqui a pouco um depoimento do Senivaldo, por exemplo, que é um cara assim extremamente bacana, né? Que veio para cá e hoje ele tem uma condição de vida assim totalmente diferente do que tinha no Brasil, né? Inclusive vou mostrar para você daqui a pouquinho salários, quanto ganha, tudo isso, né? Viver com segurança, né? Pessoas que têm dificuldade com visto americano agora estão procurando o Japão, porque aqui conseguem entrar de maneira legal já de cara, não precisa vir ilegal, na verdade não tem nem como vir ilegal pro Japão, né? Você só entra aqui de maneira legal e isso é muito bom para quem gosta de fazer as coisas certas, né? O país asiático, o Japão, ele é muito procurado pelas pessoas porque apesar de ser um país asiático, né, você tem fortes conexões, né, com o Ocidente. Então, você tem comida, a comida aqui, o paladar é muito acessível ao brasileiro. Então, você não tem nada muito estranho, né? É tudo muito fácil, muito tranquilo a adaptação. Então, isso é muito, muito legal, né? E também tem pessoas que vêm pra cá, como é o caso do Rafael, que você vai conhecer agora, que vem pra cá pra empreender. Olha isso, né? Vem pra cá pra abrir empresa, pra empreender. Também tem esse caminho. Então, tem pessoas que vêm pra cá pra estudar e trabalhar. Tem pessoas que vêm pra cá só pra trabalhar. Tem pessoas que vêm pra cá pra empreender, pra abrir seu próprio negócio. Também tem essa opção
também, né? Então, fica aí com o depoimento do Rafael, que você vai entender um pouquinho a história dele. Ele veio para cá com a família, abriu, né, uma loja de carro e uma loja de assessoria, uma empresa de assessoria para quem quer tirar habilitação aqui no Japão. E ele vem através do projeto Morar no Japão também. Mas fica aí com o depoimento dele direitinho, com a história dele, talvez possa te inspirar bastante. Meu nome é Rafael Fukushima, tô morando no Japão vai fazer 2 anos. Depois que eu iniciei o projeto com a Saicom, de vir morar no Japão, em torno de 3 meses eu estava chegando no Japão. Desde o dia que eu e minha família decidimos vir morar para o Japão, eu sempre vim com foco de ter o meu próprio negócio, não estar trabalhando em fábrica. E eu sei que não seria fácil, mas hoje, graças a Deus, eu sou proprietário da Prêmio Assessoria, sou proprietário da Prêmio Garage, eu tenho uma loja de carro e também trabalho com assessoria de cartas, tirando carta de quem quer tirar a primeira carta aqui no Japão. Se você tem um projeto de vir morar no Japão, eu, assim como me indicaram, e eu vim conhecer a Saicom e confiei neles para estar vindo para cá, eu assim também acho que, e falo, né, que foi uma das melhores opções que eu tive, a melhor, como é que eu posso falar, foi da melhor escolha que eu fiz, porque em nenhum momento eu fui desamparado, em nenhum momento me deixaram com faltar nenhum documento, sempre até eu chegar aqui, desembarcar e até me situar, me estabilizar, assim, localmente, me acostumar, eu tive a assessoria deles, sempre estiveram presente, dando maior apoio e todo o suporte preciso até eu estar aqui. Meu nome é Seni e eu estou morando aqui no Japão desde abril de 2022. Estou morando na cidade de Toyota e eu gosto de morar aqui por causa das oportunidades, né, que a gente tem. É muito emprego, muita empresa. E o que eu mais gosto aqui no Japão é a questão da condição financeira, né? E a gente, onde a gente morava, não tem. E do lazer, da segurança, que a gente encontra aqui também, né? Isso é muito bom. Então, para você que está querendo vir morar no Japão, a dica que eu te dou é que você venha pela empresa Saicom, acompanhado pela Fernando, a Tiziane, né? E para vir morar aqui no Japão com mais tranquilidade. Muito bom, muito bom. Agora, Fernando, quanto que é possível ganhar? Quanto é o salário? Quanto que eu posso ganhar morando no Japão, né? Primeiro, existem vários setores que vão contratar, né? Tem setores de alimentos, setores de autopeças, setores de montadoras de carro, de componentes eletrônicos, tem restaurantes, são inúmeros os setores que tem para te contratar, para você poder conseguir aí um trabalho, né? Então, assim, realmente as opções são muito variadas, né? Mas a média de um salário por hora, no McDonald's, por exemplo, você ganha 1.200 ienes por hora em alguns dos McDonald's, né? Então você tem salário de 1.200 por hora, se você trabalhar 8 horas por dia, você vai ter 9.600 ienes no dia de trabalho. Fernando, quanto é 9.600 ienes no dia? Quanto isso dá em reais? Já te mostrar isso também, tá bom? As horas extras, vamos supor que você faça 2 horas extras, né? As horas extras acrescentam 25% a mais por hora, né? Então, 2 horas extra daria 1.500 cada uma, 3.000 ienes. Então, nesse dia aqui, você ganhou aí 12.600 ienes nesse dia de trabalho, tá? Então, como você ganha por hora, são 1.200 ienes por hora, 8 horas, 2 horas 1.500, 3.000, ok? 12.600 no dia, o que daria hoje em torno de R$500, ok? Por dia de trabalho. Então, imagina você trabalha todo dia ganhando R$500, né? Isso tem gente, pessoal, que tá ganhando 1.800 por hora, 1.900 por hora, 2.200 por hora. Isso depende muito do perfil de cada um e do momento de contratação que a gente tá tendo no Japão também, tá bom? Vamos dar uma média aqui, 22 dias trabalhando, daria 277.200 ienes, né? Que daria um total hoje de 10.000, quase 11.000 reais aí. Um total recebido já convertendo para reais, tá bom? Então, essa é a média salarial. Isso aqui é para você ter uma noção real de um cliente nosso, tá bom? Aqui, olha, tá o próprio Olerite, né?
Nesse caso aqui, esse cliente teve um salário de 351 mil bruto e ficou no final aqui 308 mil ienes, ou seja, mais do que esse aqui tá recebendo, tá vendo? Olha, muito mais, né? Então você tem aí, só para você ter uma noção e ver aqui o Lerits também, né? Custo de vida, por exemplo, vou te dar um exemplo real, tá? Vamos imaginar então que você vai morar num apartamento da escola ou da empresa ou da empreiteira, 33 mil ienes por pessoa, essa média. Tem apartamentos que custam 25 mil, tem apartamentos que custam 30 mil, 35 mil, 40 mil, mas essa média de 33 mil, tá bom? Energia, vou dar um exemplo real aqui, mostrando o olerite de uma pessoa, tá? Energia aqui no caso dessa pessoa que mora em 2 pessoas, né? Aí 9.839, né? Gás 5.654, né? Alimentação 30 mil ienes, né? Mais ou menos que vai gastar por pessoa, você vai gastar mais ou menos 30 mil ienes por mês se comer fora todos os dias, né? 500 reais de alimentação no almoço, 500 ienes na alimentação no almoço, 500 ienes na alimentação do jantar, mais ou menos 1.000 ienes por dia aí, com 1.200 ienes você come fora, né? Em restaurante de manhã, de tarde e de noite, ok? Tá? Então essa é a média. Se comer dentro de casa fazendo a comida, você vai gastar muito menos do que isso, tá bom? Celular, uma média de 6 mil ienes, por exemplo. Você pode pagar 6 mil ienes por mês, já incluso o teu iPhone no plano, né? Com tudo, podendo trocar o iPhone todo ano quando lança um novo, né? Então, assim, é outra vida com relação a isso, né? Roquem, que é o seguro, mais ou menos 7 mil. Isso aqui é o custo, tá? Impostos, mais ou menos 22 mil ienes, de acordo com essa renda, né? Então você teria aqui um total de 113 mil, essa pessoa está tendo aqui um total de 113.543 de custo de vida aproximado. Tá aqui, né? Olha, todos os valores que eu falei para vocês, olha, já debitando do salário aluguel, luz, gás, tudo aqui conforme eu coloquei para você, para provar que isso é um dado real, né? De pessoas que estão morando aqui, tá bom? Então essa previsão real que você tem. Tem plano de celular mais barato, até por 1.500 ienes, por 2.000 ienes. Você pode comer muito mais caro, pode comer muito mais... Tem muita coisa que também vai variar de acordo com o seu estilo de vida, né? Então muito disso depende. Agora, quanto é que dá para sobrar, Fernando? Vamos imaginar aqui então que você ganhou 237 mil e você gastou 113 mil no mês. Então te sobrou uma média de 163 mil de saldo que sobrou do teu salário, que dá hoje no Brasil em torno de 6.400 reais, tá bom? Fernando, mas eu vou ser estudante, eu não vou poder trabalhar 8 horas por dia, vou poder trabalhar só 6 horas por dia. Você vai ganhar menos, mas mesmo assim você vai conseguir pagar suas contas, né, direitinho, e você tem como agregar outras rendas do Brasil. Tem muita coisa que dá para fazer se você vai vir como estudante para trabalhar também. Isso a gente entra em mais detalhes sobre esse assunto, né? Também. Agora, só de você poder vir, poder bancar as tuas despesas, poder pagar os seus estudos e ainda ter um dinheirinho para ir passear, já tá valendo demais para quem vem para estudar. Mas mesmo assim ainda tem outras alternativas para você agregar ainda mais renda, né? Então, fica tranquilo com relação a isso, tá bom? Agora, por que é tão difícil vir morar aqui no Japão? Primeiro, uma das coisas que dificulta muito as pessoas virem morar aqui são as informações divergentes. Você entra no site, estão falando uma coisa, você entra no site, estão falando outra, você entra num lugar, estão falando outra. Então cada um fala você liga para um lugar, fala uma coisa. É muita gente com interesses envolvidos aí que fazem que a informação chegue distorcida em você. O atendimento não atencioso, né? Por quê? Por exemplo, se você não é descendente, se você ligar para um escritório que traz pessoas descendentes para morar para o Japão, eles não vão te dar a mínima. Não, você não pode vir, não, é muito difícil e tal. Porque eles não querem te atender, dá muito trabalho. O tempo, por exemplo, se eu levo um dia de trabalho para trazer um descendente, eu vou levar 30 dias de trabalho para trazer uma pessoa que não é descendente. Então, poucas são as empresas que querem ter o trabalho de trazer para o Japão para morar quem não é descendente, ok? Então, se liga nisso, porque de repente você está ligando para agências para trazer e não está sendo bem atendido por causa disso, né? Dificuldade para conseguir emprego, né? Por exemplo, você quer vir para o Japão, mas está com dificuldade para conseguir emprego porque não sabe aonde conseguir, não sabe como conseguir. E tudo isso, o projeto Morar no Japão te ajuda, né? Tem muita informação sensacionalista também na internet hoje. Vários canais, cara, colocam notícia. Notícia, bomba no Japão, agora aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tudo isso buscando like, buscando curtida, buscando visualização. Na verdade, esses caras, essas pessoas ganham dinheiro
com like, com curtida, não ganham dinheiro para te assessorar, para te trazer para o Japão com segurança, né? Então, toma cuidado com essas informações sensacionais. Tem canais sérios, tem canais honestos, íntegros, mas tem um monte de canal aí que só estão em busca de like e de visualização, porque eles ganham dinheiro do YouTube. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Tem muitas agências inescrupulosas que prometem mundos e fundos para você. Fernando, como é que eu vou saber qual agência que é boa, qual agência que não é? Através do projeto Morar no Japão, você tem toda a informação segura para você. Tem muitas empreiteiras que são enganadoras, que enganam as pessoas, prometem uma coisa, quando chega aqui no Japão é outra. Como é que eu posso me livrar dessas empreiteiras? Como é que eu posso encontrar uma empreiteira segura? Como é que eu posso encontrar uma agência segura para eu poder ir para o Japão, Fernando? Tudo isso a gente indica para você. O governo é muito burocrático, né? E toda hora tem muitas mudanças nas regras de imigração. Então, de repente você entrou num site e viu uma informação agora, e aí você vai lá no consulado, você vai para a imigração, você vai para o procedimento, fazer tal procedimento conforme você viu no site, e aí eles já mudaram. Já é outra coisa, porque muda constantemente as regras de imigração. Então, se você não tiver uma assessoria, se você não tiver acompanhado, você vai quebrar a cara muitas das vezes, né? Por isso que é tão difícil. Esses são os motivos que dificultam as pessoas de virem morar no Japão. Só pra você ter uma noção, vou passar um depoimento para você agora do Gustavo. O Gustavo, ele já mora aqui no Japão. Olha só isso, né? Ele já mora aqui no Japão e tem uma facilidade de acesso. Mesmo assim, ele contratou os serviços da Saiko Consulting, do projeto Morar no Japão, para trazer a esposa dele no Brasil. Porque mesmo estando aqui, ele queria já ter um caminho mais seguro, ter uma orientação mais segura para poder trazer a esposa dele. Olha que interessante isso, né? Olha só o depoimento deles. Esse depoimento foi gravado na frente da imigração de Nagoya, no dia que nós estávamos renovando o visto da Tayana, que é a esposa dele. Olha só que legal. Fala pessoal, tô aqui com esse casal maravilhoso, aqui nós estamos na frente da imigração de Nagoya hoje. A Tayana tá 10 meses no Japão, o esposo dela, o Gustavo, trouxe ela para o Japão através da assessoria, da orientação, do trabalho da Saiko Consult. Tô aqui com a Tiziane, nossa tradutora, especializada em certificado de elegibilidade, em imigração. E hoje a gente tá aqui, ó, na imigração de Nagoya, sabe fazendo o quê? Renovando o visto da Tayana, que já tá 1 ano aqui no Japão com a gente. Então, quando você vem com a Saiko, você não só consegue vir para o Japão, mas a gente consegue também te ajudar, te assessorar, depois que você já está aqui, a manter o seu visto, a elevar a qualidade do teu visto, o tempo do teu visto também. Então, conta com a gente e segue aí com o depoimento deles. Meu nome é Gustavo, aí no caso eu tive com o projeto de trazer a minha esposa para o Japão e demorou em média mais ou menos 4 meses. Eu escolhi a empresa Saiko, né? Como para me ajudar e dar o suporte com relação aos documentos. Por quê? Porque a empresa, ela ajuda muito, dá super suporte para a gente chegar aqui no Japão, ajeitar documento, orientar, até depois, né? Até concluir o documento, a gente tem total suporte. Morando aqui no Japão, o que eu mais gosto atualmente é da segurança aqui do Japão, e também do poder de compra que a gente tem quando a gente começa a trabalhar. Fora a paisagem, né? Que tem muitas coisas bonitas aqui no Japão, que eu fiquei surpreendida. A gente escolheu o Aichiken por causa que tem muito emprego, né? E muitos brasileiros. E também facilidade de tradutores, né? De SIAC, porque a gente tem dificuldade ainda na língua de falar japonês. Para você que está vir morar no Japão, eu te indico a Saiko, porque ela tem credibilidade, dedicação no que faz. Quando eu vi, ela deu maior assistência, eu não sei falar nada de Nihongo, mas aí ela estava até no hotel quando eu estava na quarentena. Ela me ajudou, me auxiliou e mostrou mesmo que é muito companheira com seus clientes, né? Isso fez muita diferença para mim e levo ela no coração. Legal, não tá tendo mais quarentena, viu, pessoal? Com as novas regras de fronteira, não tá tendo mais quarentena. Mas, Fernando, qual é o caminho, Fernando? Como é que eu posso vir para o Japão? Qual é o caminho? Qual é o caminho para eu vir? E aí, eu primeiro preciso que você entenda. O Japão, você já entendeu o seguinte, o Japão, ele precisa dos estrangeiros. Vai receber mais quase 7 milhões de estrangeiros nos próximos anos. O Japão quer os estrangeiros, o Japão precisa dos estrangeiros, só que o governo do Japão não quer ter problemas. E o governo tem muito problema com estrangeiro aqui. Então, qual a solução?
principalmente, a pessoa chega aqui e não tem conexão nenhuma com o Japão, não sabe direito se comportar, então eles querem criar eles criaram um mecanismo que facilita a entrada no Japão, porém, existem aí 2 caminhos principais. Qual é a solução? E a solução principal, anota esse nome, é conexão cultural existente. Esse é o segredo para quem vai vir morar no Japão, para quem quer vir morar no Japão. E como é que isso funciona? Existem 2 caminhos, e os 2 caminhos, eles visam a conexão cultural facilitada, tá bom? O primeiro caminho é para os descendentes. Fernando, eu sou Nisei, eu sou Sansei, eu sou Yonsei. O Sansei, o Nisei e o Yonsei, eles já têm uma conexão cultural pré-existente, porque eles já têm nasceram dentro da cultura japonesa, sabem como se comportar, sabem como o japonês pensa, então é fácil, né? A adaptação deles aqui. O ruim para o Japão, para o governo japonês, é quando chega um estrangeiro aqui no Japão que ele não tem acesso nenhum à cultura, ele chega aqui, ele fica igual um peixe fora do aquário, né? Então, já os descendentes de japoneses, não, eles já têm um acesso à cultura, eles sabem como funciona, eles sabem como os japoneses pensam, então isso facilita. Exatamente também por isso que eles já têm um visto há muito tempo, né? Mas, nesse momento, não são muitos descendentes de japoneses que estão vindo para o Japão. O Japão precisa abrir a porta para os estrangeiros que não são descendentes também, né? Então, você tem aí um segundo caminho que também, além dos descendentes, é os não descendentes, né? Então, essa a gente chama de conexão cultural em construção. O Japão permite que você entre no Japão para você poder estudar a língua japonesa, para você poder empreender, para você poder trabalhar em uma empresa, se você for qualificado para isso. Então, nesse período, você vai se adaptar à cultura japonesa e, através da empresa, você conseguindo um emprego formal, você pode, então, depois conseguir um visto para você poder permanecer mais anos no Japão, né? Então, por exemplo, vamos supor, você vem com um visto de estudante de línguas para o Japão, estuda a língua japonesa, conhece a cultura, já começa a fazer um trabalho com menos horas de tempo para você poder se manter, se sustentar e ter um dinheirinho, ok? Pagar as despesas da escola, pagar as coisas e ter ali o seu dinheiro para o dia a dia. E depois disso, que você terminar esse período de estudo, você também consegue trocar a sua categoria de visto de estudante para residente, né, de longa permanência, conseguindo um emprego, porque agora você já fala, olha como o japonês é esperto, né? Ele traz você de uma maneira fácil para você aprender a língua, para você aprender a cultura, e depois que você aprendeu a língua, você aprendeu a cultura, você já tem a sua profissão, ou você vai estudar a sua profissão aqui, aí você vai conseguir um emprego aqui. Se você consegue um emprego, você sabe falar a língua, você está conectado culturalmente, você é um bom estrangeiro para poder estar no Japão, né? Então, isso é muito legal. Agora, Fernando, quais são os requisitos, né? Chegando aqui já praticamente no último slide, né? Quais são os requisitos? O que eu preciso para eu ir para o Japão, né? Os requisitos, eles dependem de uma análise do perfil de cada pessoa. Não existe uma lista de documentos padrão para todo mundo. Fernando, eu queria uma lista. Não existe uma lista padrão para todo mundo. Cada pessoa, de acordo com o seu perfil, um analista especializado tem que pegar o teu caso e analisar o teu caso de maneira específica para determinar quais documentos você vai precisar e o que você vai precisar de fato. E isso, qual o documento que vai precisar, o caminho que eu vou ter que seguir para vir para o Japão, o tipo de visto que eu vou ter que pedir, qual é o caminho, eu vou ter que solicitar elegibilidade no Japão ou no Brasil, como é que eu vou ter que fazer? Tudo isso depende, o tipo de visto depende se eu sou descendente ou não, depende do meu planejamento pessoal, se eu quero vir para trabalhar, ou se eu quero vir para estudar e trabalhar, ou se eu quero vir só para trabalhar, ou se eu quero vir para empreender, depende do meu objetivo principal, depende do tamanho da minha família, eu quero trazer filhos ou não, tenho um filho pequenininho ou não, eu sou casado ou não, eu quero trazer minha namorada ou não, depende da sua profissão, se você tem profissão ou se você não tem, a lista de documentos para quem tem uma profissão, para quem não tem é outra, né? Então tudo isso depende. Tem gente, por exemplo, que é karateca, faixa preta. O karateca, faixa preta, tem algumas caminhos que uma outra pessoa não tem, o massagista tem um outro caminho que outra pessoa não tem. Então, isso varia, os requisitos variam devido a vários, depende de vários fatores, né?
Depende da formação, se você fala inglês ou não, se você fala japonês ou não, ou se você não fala inglês, não fala japonês, não tem problema, tem outro caminho para você. Depende da experiência internacional, se você já morou em outros países ou não, da experiência anterior com o Japão, se você tem alguma fonte de renda a mais no Brasil para te manter no Japão ou não. E agora, assim, tudo isso depende e a gente vai analisar o teu perfil de maneira independente para poder te entregar uma análise individual do teu caso, tá bom? Mas só atenção para um ponto aqui, tá? Quem tem antecedentes criminais, histórico de falsificação de documentos ou histórico de deportação dificilmente entrará no Japão. Então, quem é que não consegue, Fernando? Quem é que eu já sei, posso te garantir que não consegue entrar no Japão? É quem tem histórico de antecedentes criminais, quem tem histórico de falsificação de documentos para tentar entrar no Japão, histórico de casamento falso para entrar no Japão, histórico de deportação, pessoas que foram deportadas de outros países ou foram deportadas do Japão, não conseguem entrar mais, tá bom? Então, infelizmente, para o resto das pessoas, se você não está dentro dessa categoria, você vai ter requisitos que talvez você não tenha, mas você vai conquistar os requisitos e vai conseguir vir. Então, sim, é possível para qualquer pessoa. Basta você não ter esses requisitos, tá bom? Anota esse código agora aí. Esse código é um presente que eu vou te dar, tá bom? Anota esse código, JP23 e JP24. Anota esse código aí, tá bom? E deixa eu passar aqui algumas informações para você pra gente poder encerrar então essa aula aqui, tá bom? Fernando, depois de tudo que eu vi, eu quero morar no Japão e eu preciso de mais informações, tá? Se você tá aqui, você quer mais informações, você quer morar no Japão. Fernando, quais são os passos que eu preciso seguir a partir de agora? Legal, Fernando, eu gostei, eu quero trabalhar na indústria de tecnologia, eu quero fazer um curso de massagista no Japão. Fernando, gostei, eu quero ir. Quais são os próximos passos que eu devo fazer? Fernando, quais são os documentos que eu vou precisar? Fernando, se as suas perguntas são essa nesse momento, tá bom? Se você quer saber como funciona o projeto Morar no Japão, Fernando, eu quero saber como funciona o projeto Morar no Japão. Fernando, eu quero saber como vai funcionar e quantas vagas tem para essa turma do projeto Morar no Japão que está aberta agora, né? Até quando vão durar as vagas? Quanto é o valor do investimento, Fernando, para eu entrar no projeto Morar no Japão? E o que está incluso e o que não está incluso? Fernando, eu quero ir, me ajuda, eu tenho um monte de dúvida ainda, né? Se você tá nesse caso, né? Primeira coisa que eu te falo, anota esse código. Esse código é um presente meu para você que assistiu essa aula completa. JP23, JP23. Anota esses dois códigos, tá bom? Depois você vai clicar no botão aqui embaixo, que tá aqui embaixo do vídeo, no botão Saber Mais, tá bom? Se você tá no YouTube, clica na descrição aqui do vídeo, tem um link, Saber Mais também. Ou então acessa diretamente o site www.projetomorarnojapão.com.br/perfil. Você vai acessar, vai clicar no botão Saber Mais, né? Você vai acessar esse perfil. Lá nessa página de perfil você vai preencher, é obrigatório, tá? Você vai preencher todas as perguntas do formulário de perfil. Lá a gente vai ter algumas perguntas que vai ser feita para você. Deixa eu te mostrar, por exemplo, aqui. Vai ter perguntas, por exemplo, deixa eu abrir mais aqui, olha. Perguntas do seu nome, se você é descendente. Aqui, ó, você vai ter um campo para você poder colocar a sua pergunta, coloca o seu e-mail, se você já veio para o Japão ou se você nunca morou no Japão. Você coloca todas essas informações lá direitinho, preenche e envia para nós, tá bom? Preenche lá, é obrigatório. Depois que você fizer isso, vai clicar no botão, vai preencher coloca a sua pergunta lá no formulário. Logo em seguida, você vai ter acesso ao vídeo mais importante de todos, tá bom? Que é o vídeo de instruções e primeiros passos. Lá nesse vídeo, você vai ter todas essas respostas, mais informações, quais os passos, qual documento você vai precisar, como é que funciona o projeto Morar no Japão, quanto custa, quanto você vai ter que investir. Tem todas as informações nesse vídeo explicando para você como é que você pode fazer parte dessa turma. E na parte final desse vídeo tem são 8 ou 10 perguntas, mais ou menos, que eu respondo de pessoas que enviaram perguntas que talvez você esteja com essas dúvidas, né? Então, no final, tem um tira-dúvidas também. Então, assiste esse vídeo de instruções e primeiros passos completo. Só que para poder assistir o vídeo, você tem que clicar no botão Saber Mais aqui embaixo, preencher todas as perguntas do formulário de perfil e assistir o vídeo de instrução. Só isso você vai ter acesso ao vídeo de instrução, tá bom? Depois também que você preencher, depois você olha também o teu e-mail, tá bom? Sempre a gente manda e-mails para você também. Então,
não demora, porque se você clicar agora, por exemplo, se saiu do ar, você não vai ter mais como entrar, né? Então, na última vez ficou 3 meses fora do ar, né? Agora eu não sei quando vai completar a turma e quando vai ficar fora do ar de novo, tá bom? Então, clica lá ou acessa projetomorarnojapão.com.br/perfil, ou então clica no botão Saiba Mais aqui embaixo no link, se você estiver aqui no YouTube, e eu te espero lá na próxima aula, que é na aula de primeiros passos, instruções mais detalhadas, tá bom? Te espero lá.